Cara, tu já se ligou que os relacionamentos hoje não duram nada? Galera da minha idade, da minha faixa, dos 20 aos 30 e poucos, não tem mais um relacionamento maduro, um relacionamento sério, de planejamento, de interesses, que tem um propósito de vida. Eu me considero uma coisa bem rara nos tempos de hoje, porque olhando minha situação, eu sou jovem ainda, tenho 28 anos, apesar da maresia, apesar aqui da cara ralada. Tenho minha esposa, já estamos juntos há 10 anos, indo para 11 final do ano. E também na mesma faixa da minha idade, 27 anos. E eu observo os amigos em comum, os relacionamentos em comum, as redes sociais também, e tudo ao redor, assim, nas ruas, né, da vizinhança. E você não vê hoje um relacionamento durar 10 anos, 5 anos. São coisas rápidas, breves, superficiais. Eu acho que o relacionamento a duas pessoas, depois agora de 10 anos, acho que eu tenho um pouco de autoridade para falar disso. Ele engloba várias coisas que acho que muitas pessoas não estão preparadas ou nem pensaram que isso possa ser real. Porque às vezes as pessoas idealizam que vai ser aquelas mil maravilhas todo o tempo todo. E no dia a dia, na correria, nas obrigações, nos afazeres, vê que não é só isso, né? Não é só a parte linda de televisão. É muito pelo contrário, é muito mais árduo, doído em comparação de vezes, do que mais vezes sonho, novela, né? E tudo mais. Só que quando uma pessoa não tem um propósito de ter uma família, de ser um pai, de ser uma mãe, de construir um lar, de ter uma família, e eu acredito que por não ter às vezes esse propósito em mente, acaba que as coisas vão se desfazendo. Porque sempre vai ter algo melhor. Sempre vai ter uma casa melhor, um carro melhor, de repente um companheiro melhor. Porque a pessoa começa a tentar idealizar aquilo que seria o maravilhoso dentro da realidade dela, né? Em vez de ter um propósito e tornar aquele propósito real, a pessoa começa a idealizar de repente coisas externas para preencher uma lacuna que se criou. E aí não se vira a atenção para essa lacuna, né? Para sanar ela. E ela vai ficando ali até uma hora que eu acho que todo mundo se esgota, se explode e separa, ou acontece alguma tragédia, algum desentendimento grave que rompe. Tem uma frase também na filosofia que é o amor fati, salvo engano, tá? Que é o amor fati, que é amar aquilo por completo, né? Amar aquilo por inteiro. Por exemplo, os homens que têm mais apelo, mais amor ao futebol. O futebol, o cara tem um amor fati pelo futebol, ele amar o futebol por inteiro, o esporte como um todo, né? Só que o futebol também tem suas mazelas. Também tem o impedimento, que anula teu gol, tem aquela falta, né? Tem aquela dominada de bola ruim, que você perde a bola, o time vai lá, faz um gol e fica na bronca contigo, o restante do time. Sabe? Tem coisas que acontecem no futebol que não são boas, que poderiam ter sido evitadas,
que poderiam muitas das vezes ter sido controladas de certa forma numa conversa, numa orientação no time, mas que desandou e aconteceu. E aí você percebe que, já que está tendo isso, eu vou largar o futebol, vou abandonar o futebol, né? Então não é um amor fati, porque o seu amor fati por inteiro envolve o esporte por inteiro, todas as possibilidades que tem em torno daquilo. Então, se tem a possibilidade de eu fazer um gol, de ser campeão e levantar a taça, uou! Se tem a possibilidade de eu sair derrotado, eu vou abandonar o esporte, vou abandonar o futebol, né? Mas quando se tem esse amor fati, ela tenta evitar, equalizar, né? E enxergar o que pode estar acontecendo e não acontecendo com mais tanta frequência, se não for possível evitar, ou de amenizar, né? Para que tenha uma vivência, uma experiência mais prazerosa naquilo. Eu acho que o amor fati vai se atrelar bem com o propósito. Igual, por exemplo, o cara tem um propósito de ser um pai, de ter uma família, de daqui a uns anos ele idealiza, né, o propósito dele. Poxa, eu vou estar assim, eu vou estar assado, eu vou estar com a idade, eu vou querer um espaçozinho para receber meus netos, ter minha família, fazer um churrasco. Não sei qual o propósito de cada um, né? Mas dentro de um relacionamento, eu digo. Show, esse é o propósito dele. Então, será que ele tem um amor fati por esse propósito? Ele quer vivenciar esse propósito? Sim, sim, se sim. Será que vai andar perfeitamente até ele ter uma idade, até ele criar os laços familiares, até ele formar a família, até ele educar os filhos e vai correr tudo bem? Dificilmente. E é aí que eu acho que acontece das pessoas se perderem, porque surgem dificuldades como no futebol. Como no futebol, seu companheiro não vai entender algumas coisas, seu filho não vai entender algumas coisas. Como no futebol, você vai fazer faltas, vai ser um gol teu anulado, como no futebol. E aí, tu vai abandonar e vai largar, vai chutar o balde, vai deixar aquilo quieto e vai ignorar o apito do juiz e vai seguir como se nada estivesse acontecendo? Entende o que eu digo? Eu acho que esse pensamento tem fugido muito, que é da definição de um propósito dessa geração, da minha geração. Construir coisas sólidas sempre vai ser mais difícil. Também na filosofia diz que coisas nobres tendem a ser mais difíceis mesmo, são mais complicadas mesmo. E aí as pessoas abandonam. A moto de novo aí, nossa companheira de vídeo. Abandonam, né? E também é fora a cultura que vem se criando de que não é bom ter família, cara. Eu já vi gente falando que isso não é bom. Claro que ninguém nasce em famílias estruturadas, quer dizer, ninguém não. A maioria, ou muitos, não nascem em famílias estruturadas, presentes, amigáveis, que de repente o parente é mais amigo do que o seu familiar. Um conhecido é mais amigo do que seu familiar. Tem até a música do Rapa que família não precisa ter laço sanguíneo, é preciso ter sintonia, né? Família é quem você escolhe pra viver. Tem a música do Rapa. É quem você escolhe pra você, né? Tem tudo essa questão, com certeza. Mas mesmo quem sai de uma família assim desestruturada, sai de uma família perdida, eu acho que ela tem no fundo aquela sede de construir essa família unida e construída. Eu acho que isso tá na essência da vida, cara, porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é riqueza, patrimônio, se você tiver só, não tiver uma confiança, não tiver alguém, né? Eu acho que sempre vai tender a alma não andar só, né? Tá ali, ó, por alguém, pra alguém,
sabe? E aí, eu como pai, vejo que, apesar dos 20 e poucos anos, quase 30, né? Se torna mais, como é que eu vou te dizer? Mas a gente escolhe mais, pensa mais, decide mais em alguém, que no caso são meus filhos e minha esposa hoje em dia, sabe? E vale muito mais a pena, acredito na minha visão, a princípio, e que eu quero que nunca mude, de que é melhor estar junto com eles em sintonia do que de repente perder tudo em questões assim desse laço e ganhar o mundo aí fora, né? É semelhante a amor de Cristo. Acho que depois de Cristo Jesus, acho que a família, independente de ser sanguínea ou não, mas quem você escolhe, mas a gente precisa ter um porto, alguém para estar junto, para conversar, para ter para ser um dos motivos das nossas escolhas, porque senão a gente não tem nada a perder nessa terra. É a mesma coisa em relação a Cristo. A gente precisa ter, senão a gente não tem nada para ficar vagando em tudo, né? E vamos ficar com essa reflexão aí, esse pensamento. E me diz aí se vocês acham que é o contrário. Ainda tem muito jovem ainda com propósito, com relacionamentos bons, saudáveis e duradouros? Ou não, realmente está em extinção esse lado aí? Valeu, vamos nessa.